Boa tarde, hoje é sábado, dia 27 de julho de 2019 e começa aqui mais uma edição do programa Mundo Afora, pontuando os acontecimentos que envolvem os imigrantes. Eu vou abrir o programa com uma cena, essa cena está em todo mundo, uma cena comovente na fronteira entre México e Estados Unidos. A gente está com um vídeo, a gente vai mostrar daqui a pouco, eu vou comentar o que aconteceu. Vamos ver essa cena. Déjenme ir, por favor. Oh, déjenme ir, se los suplico. Gente, esse é o retrato da imigração no mundo. Os apelos, o pedido de socorro, as pessoas que buscam um mundo melhor, né? Quando em seus países de origem, a política, a falta de respeito ao cidadão. Então, o que acontece? A pessoa busca um caminho. E essa mulher buscava um caminho, ela estava com um filho de 5 anos, e ela buscava um caminho melhor. E ali ela está implorando aos soldados americanos que, por favor, que a deixassem passar, porque ela queria um futuro melhor. Então, essa situação da imigração no mundo, acontecimentos essa semana surpreendentes. Na quinta-feira, um barco no Mediterrâneo, ele virou, mais de 100 pessoas morreram. São imigrantes vindo da África, buscando, a gente vê ainda a imagem da mulher, mas tem essa imagem da África, daqui a pouco a gente mostra exatamente isso. Esse choro é de uma senhora que perdeu o marido, e ela chora ao lado do corpo. O que eles queriam? Um mundo melhor, buscando na Europa um mundo melhor. Então, o que acontece? A humanidade pede por socorro. Nós estamos vivendo numa era da mecanização, da desumanização. A falta de respeito com o cidadão é muito grande. A falta de respeito no seu país, nesses países onde acontece tudo isso, inclusive no Brasil também, por que não? Acontece sim também. Então eu acho assim que é muito, sabe, é um momento assim em que as pessoas pedem socorro e que o mundo parece que está doente e que os nossos governantes, o mundo geral, os chefes de estados, eles estão vendados, olhando para o próprio umbigo, esquecendo que a população precisa de recursos, precisa estudar, precisa de educação. A gente ouviu tanto isso. E é exatamente esses elementos que faltam hoje em muitas famílias no Brasil, mundo afora. Então, o programa de hoje é um programa que eu também trago daqui a pouco uma brasileira que teve os seus bens congelados por um erro do consulado brasileiro lá em Roma. Ela tem aqui com a gente, Arilda Costa, uma jornalista. Então, você vê quantas situações, a Arilda está aí daqui a pouco, vai estar falando com a gente. Ela está com esse ar de sorriso, mas o assunto é sério, é muito sério. Então, o Mundo Afora traz tudo isso também. A gente fala sobre o Brasil. Ontem baixou uma portaria através do Ministério da Justiça que vai ter deportação no Brasil às pessoas que ameaçarem o poder. Então, por exemplo, se for um cidadão que ameaça algum membro do governo ou uma pessoa não grata, vai ser deportada. Então, a portaria, que é um número estranho, 666, entrou ontem em vigor. Então, o Brasil se posiciona aí, alegando terroristas, enfim. Em contrapartida, lá nos Estados Unidos, à medida que o Donald Trump baixou há 2 semanas, dizendo deportação imediata já, ele quer que todas as pessoas no país que tenham antecedentes criminais sejam deportadas. Mas é aquela coisa, quem é quem? Quem é quem? E essa semana eu fiquei 10 minutos no telefone com uma brasileira. Ela estava escondida dentro do aeroporto John Kennedy, em Nova York. Por que escondida? Porque ela estava com um filho de 5 anos, ela estava indo para Orlando trabalhar, ela é housekeeper, ou seja, faxineira nos Estados Unidos, e quando ela está no saguão de embarque, ela percebeu os agentes do ICE, da imigração
abordando as pessoas. Gente, o Mundo Afora está no ar, muitos assuntos, e hoje aqui no nosso programa nós vamos falando de respeito, de busca. Nós temos uma família venezuelana, eles estão aqui, eles estão no nosso estúdio e foram recebidos por Poços de Caldas. Foram recebidos através de uma igreja, a gente vai falar sobre isso. Essa é a questão de imigração que a gente tanto defende, que a gente tanto fala, o complexo mundo da imigração. A gente volta daqui a pouco, o Mundo Afora está no ar. Vamos à nossa vinheta? E falando de imigração, de contingente de países que estão deixando, pessoas que estão deixando seus países, a Venezuela, o país vizinho aqui, até o momento, segundo a estatística das Nações Unidas, 3 milhões de venezuelanos deixaram o país. 3 milhões de pessoas que não concordam com o regime autoritário do Nicolás Maduro. Então, é um momento muito difícil na Venezuela. Um momento em que as pessoas buscam um caminho novo, em que as pessoas estão buscando socorro. E a Colômbia e o Brasil têm sido fronteiras de acesso a essas pessoas. E hoje, aqui no nosso programa, nós trouxemos uma família da Venezuela. Ela foi acolhida aqui em Poços de Caldas e eu vou apresentá-los. São muito simpáticos. Ele, inclusive, é professor de matemática e de física na Venezuela. Ela, cuidadora de pessoas idosas, mas eles vieram para o Brasil. Foram acolhidos para Poços de Caldas. Eu disse a eles, antes de entrar no estúdio, vocês são pessoas privilegiadas. Deus olhou para vocês. Não que não olhe para outras pessoas, mas que é tanta gente nessa fronteira do Brasil, em Roraima, tantos venezuelanos em situações deploráveis, pedindo socorro ao Brasil, e o Brasil patinando e tentando se recompor, que é uma situação difícil. Mas vou apresentá-los. A Caterine Blanco, ela está aqui, ela trabalhava como cuidadora de idosos na Venezuela. Catarina, obrigado por você ter vindo, obrigado por você estar aqui hoje, viu? Obrigada a você. E como você está gostando do Brasil? Eu sei que vocês estão chegando recente, como que você está sentindo Poços de Caldas, o Brasil? Bom, Poços de Caldas é uma cidade hermosa, uma cidade turística. Me gusta muito. O Brasil é muito agradecida a este povo do Brasil por dar-nos a oportunidade de estar aqui. E o esposo dela que está aqui acompanhando, que ele foi professor de matemática e de física na Venezuela e teve que deixar a carreira, a situação do país, é o Jesus Alex Escalona. Jesus, boa tarde, obrigado por você estar aqui com a gente, viu? Boa tarde, irmão. Agradecido ao povo do Brasil por hospitalidade, aqui hermosa cidade. A Igreja de Jesucristo nos ha ayudado para llegar a esta tierra hermosa. Pero estamos con un fin, trabajar, progresar y poder ayudar a nuestras familias en nuestro país. Y es preciso seguir con ánimo fuerte, pie de luta y seguir adelante. Pois é, então, ele está aqui acompanhando o casal de venezuelano, ele é da Igreja Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, uma igreja de mormons muito importante aqui em Poços de Caldas, e é o Edson Salles que está acompanhando o casal. Edson, boa tarde. Quer dizer, a vinda dessa família, tem um filho deles também, foi logicamente uma ação da igreja, né, em ajuda, em socorro ao momento de dificuldade que a Venezuela atravessa, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Walter. É isso que é uma das funções, né, que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem buscado, né, ajudar, né, através de um programa da igreja chamada Oferta de Jejum,
né, e está ajudando essas pessoas necessitadas, né, e uma delas foi a família de venezuelanos que nós estamos aí com a gente, e com um programa de autossuficiência e bem-estar. Eu estou sabendo que outras famílias virão também através da igreja, não é isso? Sim, estamos planejando, né, como eu disse, né, tem todo um programa chamado Bem-Estar e Autossuficiência. Assim que eles estiverem bem colocados, tudo, né, outras famílias estarão vindo também para a gente estar relocando eles e estar ajudando eles a terem uma vida digna. Pois é, daqui a pouco a gente volta a falar a questão dessa família da Venezuela. Eu vou só dar uma pausa. A gente sai da Venezuela, nós vamos para a Itália, mas da Itália linkando com os Estados Unidos, onde está a Arilda Costa, que é jornalista, e a Arilda foi surpreendida, porque na verdade os bens da Arilda Costa, eles foram congelados por um erro do consulado brasileiro lá em Roma. Eu tive no consulado, eu tive uma série de divergências no consulado em Roma, né, porque eu vi muitos brasileiros fora do consulado e segurando o passaporte. Eu falei, mas vocês são brasileiros. O consulado brasileiro em Roma é um espaço brasileiro, vocês não têm que estar na rua, vocês têm que estar dentro do consulado. Ah, mas tem que... Eu falei, não, ali é um espaço brasileiro, vocês têm que estar dentro do espaço e ser atendido como cidadãos brasileiros e não ficar na porta do consulado olhando para uma janelinha para ver a hora de atender. Gente, isso é inadmissível. Sabe, foi um problema muito sério, eu tenho tudo isso documentado, está comigo. O momento exato eu vou mostrar, já foi mostrado essa reportagem. Então, e a Arilda surpreendeu, o caso dela já está nos jornais nos Estados Unidos, eu convidei para estar no programa. Arilda Costa, simplificando o fato, pelo nosso tempo aqui, que é muito corrido, o que houve de fato, Arilda? Boa tarde, obrigado. Arilda, que é jornalista do Brazilian Times, é colunista. Então, Arilda, o que aconteceu de fato aí nos seus bens em Belo Horizonte? Boa tarde. Boa tarde, Walter. O meu sorriso é porque eu estou feliz de estar de volta no seu programa. Muito obrigada pelo espaço. Então, como praxe, quando você casa num país estrangeiro, você tem que levar o documento para transcrever no consulado, que depois será registrado no Brasil, como acho que todo mundo sabe pelo menos quem casou no exterior como estrangeiro. E foi isso que eu fiz. Porém, no momento de fazer essa transcrição, no meu documento italiano estava escrito, aliás, não estava escrito, e quando não está escrito nada, quer dizer que o casamento é em comunhão de bens. Porém, comunhão de bens na Itália quer dizer que a partir do casamento, os seus bens serão de ambos. E naquele ano que eu me casei, comunhão de bens na certidão de casamento equivalia a comunhão universal de bens. E foi nessa situação que eu caí nas garras da burocracia brasileira, porque depois eu me mudei para os Estados Unidos. A minha separação não foi uma coisa completamente amigável, porque ele vendeu a casa que nós tínhamos aqui nos Estados Unidos, pegou todo o dinheiro e foi embora para a Europa, sem deixar um endereço, sem me dar o divórcio. E depois eu pude me divorciar à revelia, mas fiquei nessa situação no Brasil, onde eu tenho 2 lotes que eu comprei na periferia há muitos anos, a conselho do meu pai, que já faleceu. E aí, o que acontece? Eu estou na situação de que o meu casamento com meu ex no Brasil é válido como comunhão universal de bens. E eu precisaria, se fosse, porque foi um erro do consulado, da autorização do meu ex para vender, para dispor como herança para minha filha, seja o que for. Porém, é uma situação complicada, porque eu não tenho o paradeiro dele, mas o fato não tem a ver com o paradeiro dele, porque o fato é que eles transcreveram de forma errada a minha certidão, e nesse caso eu estou na situação de estar engessada com a burocracia brasileira,
porque eu não posso dispor dos meus imóveis, não posso dar em herança para minha filha, não posso fazer nada, já gastei muito dinheiro com advogado e alguns advogados nem sabem o que fazer com a situação. É isso. Gente, é o seguinte, a Airô da Costa ela casou com um italiano, né? E, logicamente, na transcrição no consulado brasileiro em Roma, eles colocaram assim, que todos os bens dela, mesmo adquiridos antes do casamento, também seria do próprio marido, ou seja, não foi uma separação de bens, ou seja, o que ela tinha iria pertencer a esse marido italiano. Só que o casamento não deu certo, eles se separaram, ele desapareceu e a Arilda hoje tem imóveis no Brasil, ela não pode vender, porque ela precisa da assinatura do marido italiano desaparecido, que sumiu no mapa, e ela não pode dispor desse imóvel, não pode passar no nome da filha por um erro do consulado brasileiro lá em Roma. Quando a gente fala que... Foi o mesmo termo que eles usaram, comunhão de bens, porém com significados diferentes. Porque comunhão de bens na Itália quer dizer a partir do casamento, mas comunhão de bens no Brasil, naquele ano que eu me casei, porque depois a lei mudou, equivalia a comunhão universal de bens. Então, eles erraram em traduzir o termo comunhão de bens, porque o termo comunhão de bens, para fazer exatamente como a lei diz na Itália, seria, nesse caso, no Brasil, comunhão parcial de bens, que é a comunhão, o regime de bens que os bens são divididos a partir do casamento. Isso não aconteceu e a Arilda está com um problemão, já gastou com advogados. E o caso dela foi parar nos jornais nos Estados Unidos. Eu tenho uma matéria no blog sobre isso, daqui a pouco eu mando. Eu informo. É isso, sabe, Arilda? A gente sempre fala, eu sempre falo dos consulados brasileiros, nada contra os consulados, mas eu viajei muito, fui para vários países. E o grande problema do imigrante no país onde ele está é a questão consular. As dificuldades, as burocracias, o não socorro, sabe? As pessoas que precisam de ajuda. Descaso. E o consulado não cumpre com o papel dele, que é atender às necessidades do cidadão brasileiro. Isso não ocorre. Então, o consulado o brasileiro está com aquela visão que a ajuda é para aquele turista que está com o óculos escuro, que está com aquele mapa e se perdeu na cidade, para onde eu vou? Consulado, onde eu acho tal lugar? Consulado não é isso, é uma coisa muito mais séria, sabe? É acompanhar todos os interesses do cidadão brasileiro que está naquele país, e isso em muitos consulados, infelizmente, não ocorre. Arilda? Só para finalizar, Walter, eles entraram depois em contato comigo, dizendo que o erro deveria ser com o cartório em Belo Horizonte. Mas o cartório em Belo Horizonte diz, não, o erro original está no consulado italiano em Roma, porque no cartório em Belo Horizonte, eles só replicaram o documento. Então, é um julgando para o outro. É a burocracia absurda. É uma coisa inacreditável. Arilda Costa. Nisso, são quase 15 anos. 15 anos. Arilda Costa, a gente vai acompanhar o teu caso, você vai voltar outras vezes. Lembrando que a Arilda Costa é uma colunista do Brazilian Times, está em todos os eventos lá, cobre os eventos. Arilda, a gente está na maior torcida aqui para que ache um caminho, viu? Ache um caminho e você possa reaver os seus bens, que é um direito seu, e você depende de uma assinatura de uma pessoa que não tem nenhuma participação no teu bem, que é um bem adquirido seu, antes do casamento, antes da união. Quer dizer, é uma coisa, logicamente, aquela pressa do consulado, aquele desespero. Você que está fora do Brasil, para você que vai viajar, se precisar de alguma coisa do consulado, liga, você vai ver, você vai entender o que eu estou te falando. Não é nenhuma perseguição da minha parte, nada disso. Mas você vai ver, você vai entender exatamente, mas não para informar onde fica a catedral, não para informar, não, a rua tal. É para uma situação séria de roubo, de morte, de perdas. Aí você vai entender o que é um consulado fora do país. Arilda...
Pois Só não. uma ressalva, não são todos, não. Eu já Não, tive exatamente. contato com consulados e com embaixadores que foram maravilhosos, viu, Walter? Só Exato, para ser justo. exato. Arilda Costa, obrigado pela tua participação, viu? E a Obrigada. gente espera você em outros programas, viu, Arilda? Um abraço. Boa sorte para todos. Obrigado, obrigado. Pois é, a gente colocando aqui, agora vamos na questão da Venezuela. A gente abriu o programa falando que mais de 3,4 milhões de venezuelanos deixaram a Venezuela por questões que você sabe, acompanha nos noticiários, né? A intransigência de um presidente Nicolás Maduro, sabe, essa guerra comercial entre outros países. E nessa coisa toda, o Brasil até opinou, reconheceu o Juan Guaidó como presidente, mas Juan Guaidó se mostrou um líder um pouco mais fraco, tinha que ter mais pulso firme. Mas a gente não vai entrar na questão política aqui, não. Nós vamos entrar na questão da família. Como é que fica a família nesse contexto? E os nossos convidados que estão aqui no estúdio, a Caterina e o Jesus, eles estavam nesse contexto, dentro da Guatemala, a situação toda complicando e eles tiveram que deixar o país. Agora, Caterine, fala do seu país, do seu trabalho. Você era uma cuidadora, você trabalhava com pessoas idosas na Venezuela, é isso? Sim, eu trabalhava cuidando idosa, uma idosa maravilhosa ela, mas não alcançava o salário que pagavam. Então, eu queria oferecer algo muito melhor a meu filho. Eu sabia que com esse trabalho não ia poder oferecer-lhe um futuro a ele, nem sequer em meu país. Então, oramos, é preciso buscar a guia de Deus para qualquer decisão e decidimos emigrar de nosso país. E é uma decisão, eu sempre falo, quando você vai deixar o seu país, um dos fatores primordiais é o desapego. Porque você tem que deixar sua família, seus amigos, você tem que deixar o seu trabalho, você tem que desapegar de tanta coisa e parece ser uma coisa simples, não é? Porque você está abrindo mão de uma realidade, é uma situação muito difícil. Daquilo que você construiu, você está deixando para trás o que você construiu. Então é bem complexo quando você decide, eu vou emigrar. Agora, Jesus, você, professor de matemática, professor de física, você dando aula, como é que é? Você dava aula, qual o nível? Ginasial, faculdade, qual que era o teu nível de ensino na Venezuela? Eu trabalhei de forma direta com jovens de idades compreendidas entre 12 anos a 16 anos, sim, preparatória. Então, ensino médio que você trabalhou lá. Isso, e trabalhei como sou licenciado em educação, pero mas tuve a oportunidade de dar aulas em uma escola de jovens de 12 a 16 anos. Agora, depois de situação econômica do país, tive que prescindir de fazer o mesmo. Renunciei, deixei de trabalhar como educador e comecei a trabalhar em ruas, com ventas de bolos, todo que pudiera vender para complementar suplemento en casa, comida, pues no, el sueldo que antes recibía no alcanzava. Ô, gente, vocês entenderam o que Jesus está colocando. Professor de matemática e de física, mas o que ele ganhava não era suficiente. Então, o que ele fez? Ele começou a vender bolo, doces, para complementar o salário, como muita gente faz no Brasil. Quer dizer, num país em que as coisas começaram a se agravar. Agora, Jesus, quando as coisas começaram a se agravar, essa decisão, olha, eu vou embora, eu vou deixar o país, o que implica isso? O que pesou
nesse momento de você, a Catarine, o seu filho, vocês deixarem Venezuela? Como é que foi isso? Essa decisão foi em comum acordo? Vocês se reuniram? Como é que foi dado esse veredito? Falar, vamos deixar a Venezuela. Como que aconteceu? Foi triste, primeiramente, saber que a condição de venezolano estava muito mal e ter que tomar decisão de viajar a outro país, ter que pensar em como fazer coisas para saída de país. E, bueno, minha esposa, meu filho, eu, oramos muito para poder tomar decisão de saída do país. Foi difícil, família queda lá, mãe, irmãos, familiares que amam uno. Foram 12 dias de saída de Venezuela para chegar aqui a Poços de Caldas. 12 dias difíceis. A igreja nos deu acolhida em seus centros de refúgio para irmãos da igreja e foi um trato muito bom. Pero era difícil. Também aprender a falar língua portuguesa ha sido un poco difícil, pero hemos orado para pedir a Dios aprendizaje, estudiado libros en portugués también, leer, preguntar para entender mejor la lengua y poder hablarla de mejor manera y demostrar que sí se puede. Los venezolanos somos personas trabajadoras, agradables, alegres, gozosos, com ganas de aprender muito e o que empreendemos, lo logramos. E o povo venezuelano é um povo importante. Por exemplo, até estava falando um povo bonito. Nos concursos de Miss Universo, a Venezuela sempre ficava nos 5 primeiros lugares. Era apontada como assim, as mulheres mais belas do mundo, quando, na época áurea da Venezuela, né? Que a Venezuela apresentava para o mundo a sua beleza, a sua cultura, a sua alegria, como Jesus falou, e de repente tudo isso se perdeu num emaranhado de interesses políticos, né? de um ditador, né? Não são palavras deles, são palavras minhas, do Nicolás Maduro, que realmente levou o país ao abismo, ao caos, né? Isso é muito difícil. Bom, daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre eles, e tem um vídeo dessa senhora da Guatemala que pede, por favor, aos Estados Unidos para que a deixe entrar no país com o filho. Tudo que ela queria era uma vida melhor. Daqui a pouco. E essas imagens estão em todos os canais do mundo. E nós trouxemos aqui para o programa Mundo Afora. Daqui a pouco a gente vai mostrar esse vídeo. Vamos chamar o nosso intervalo comercial. Fique aí que tem muitas coisas para a gente falar no programa Mundo Afora. Até já. Pois é, esse é o programa Mundo Afora, nós estamos conversando aqui de bastidores, falando de comida venezuelana. Daqui a pouco a gente vai falar sobre eles, mais detalhes, para a gente, né, colocar também um up nessa conversa, porque, logicamente, toda mudança tem sua conquista também, né? O fato de você mudar, você conquista. Perde-se algumas coisas, mas também se conquistam outras coisas importantes. Então, e é disso que a gente vai falar daqui a pouco. Mas aí, voltando, falando sobre a Guatemala, eu gostaria, você que está acompanhando esse vídeo, acompanhando o nosso programa, eu vou mostrar esse vídeo
porque ele é o retrato exatamente do sonho, da pessoa que, sabe, ela projeta alguma coisa, uma melhora, né? E a gente está falando de Venezuela, enfim, vamos falar desses países né, dos países hispânicos. Então a gente vai falar dessa senhora da Guatemala, porque ela não suportou. Ela estava ali só para que você se intere do assunto, hoje na divisa entre Estados Unidos e México, existe um contingente muito grande de pessoas que estão da Guatemala, Honduras, né, El Salvador. São pessoas que migraram, estão ali na fronteira e que pedem asilo aos Estados Unidos. E pela intolerância, pela intransigência e pelo direito enquanto presidente, o Donald Trump proibiu. Ele fez um acordo com o presidente do México, pedindo o seguinte: olha, vamos mandar esse pessoal de volta aos seus países de origem, né? E vamos desafogar, quer dizer, não é esse o termo, mas vamos limpar essa fronteira, porque os Estados Unidos não comporta tanta gente, nós não queremos essas pessoas aqui no nosso país. Então o México entrou no acordo, e essa senhora estava exatamente nesse grupo que estava ali, estão quase 2 meses ali na fronteira, e ela não aguentou. Ela pegou o menino de 5 anos, filho dela, pegou pelas mãos, chegou em frente aos soldados americanos que estão ali, que eles fazem a guarda, dizendo: moço, eu quero passar, eu quero entrar nos Estados Unidos, eu quero algo melhor para o meu filho. E ela chorou. Essas imagens que a gente vai mostrar foram exibidas pela CNN, pela Fox, por todas as emissoras do mundo, todos os países. O Brasil vai mostrar, e a gente está mostrando aqui com exclusividade. Esse exclusivo não é nenhum, como se diz, um sensacionalismo, não, para alertar você o quanto a questão imigração é importante, o quanto os governos dos países têm que verificar com mais cuidado a questão da imigração, que é muito importante. Vamos soltar esse vídeo, Guedes? Então vamos mostrar, presta atenção no desespero dessa senhora. Vamos ver as imagens. Déjenme, por favor. Oh, déjenme ir, se lo suplico. Por favor, no dejen que me lleven de regreso. Yo quiero llegar allá para darle una mejor vida a mi hijo. El dinero que yo voy gastando en la avenida de aquí no es poquito. Gente, são imagens fortes. Com certeza você que está acompanhando é forte. É forte porque, por exemplo, eu há mais de 20 anos eu estou nesse caminho de imigração. Eu comecei com os brasileiros, os nossos compatriotas lá fora, seja nos Estados Unidos, na Europa. O quão é difícil, é muito difícil, tá? Então são pessoas que buscam um caminho. E o drama dessa senhora é o retrato de milhões de pessoas que estão ali na fronteira, estão ali querendo, que estão na fronteira pedindo, por favor. E a imagem são emocionante. A Catarina se emocionou. Emociona, né, Catarina? É muito emocionante você ver uma mãe pedindo socorro para o seu filho, e você é mãe também. É uma situação muito difícil, não é verdade? Sim. Eu me identifiquei muito com ela porque eu também quero oferecer-lhe uma vida melhor a meu filho, a minha família. Eu sabia que o meu país não podia dar-se-la pela situação. Então, eu me esforçava, eu trabalhava, eu fazia muitas coisas para poder comprar, por lo menos, para que ele pudesse estudar, para que ele pudesse chegar à sua escola, às suas aulas. Tínhamos que caminhar muito. Então, me identifiquei com ela. São dolores conhecidos.
Porque não é fácil. Agora, Jesus, você, quando foi professor, educando, um educador, né? Então a gente vê uma situação como essa, né? Como as fronteiras do mundo, né? Logicamente, todo país tem a sua soberania, mas o livre-arbítrio, o direito de escolha, é um direito de todo cidadão. As pessoas têm esse direito. E quando você vê uma senhora com uma criança implorando para porque ela deixasse passar, que ela vislumbrava um mundo melhor, é muito difícil, né, Jesus? Eu acho assim que são imagens que chocam o mundo. As pessoas ficam chocadas, mas essa é a realidade do que está acontecendo, não é verdade? É verdade. Dá tristeza, desesperação ver a senhora de essa forma. Muitos venezolanos estão migrando para buscar uma melhor vida. El país, Venezuela, es hermoso. Sé que el país de la señora que quiere entrar a suelo norteamericano y dar mejor vida a sus hijos o a su filho, es ese fin. Pero ella llora mucho. Da dor en corazón ver a una madre llorar por alcanzar una meta de ver el logro e melhorar a vida, sua vida e a vida de seu filho. Agora, eu vou falar com o Edson Salles, que é da Igreja e Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias. O Edson, como vocês alcançaram a família da Catarine e do Jesus? Como é que foi esse encontro dessa família dentro desse projeto que vocês têm na igreja? Existem membros, né, da igreja que estão trabalhando, né, nesse projeto ali na fronteira de Roraima e em Manaus também, na Amazonas. E eles estão com esse projeto e a gente está a igreja no Brasil inteiro, em comum, está em contato, né, com essas pessoas que estão doando o seu tempo, né, doando o seu dinheiro, todo o seu valor ali em prol dessas pessoas. A todo tempo em contato, né? E aí, né, através disso, né, eles mandaram a foto deles pra gente e tudo, né, e encaminharam eles aqui pra gente. A gente foi até em Campinas para buscar eles e tá dando uma vida, uma situação melhor para eles, né? Na verdade, né, isso não só da nossa igreja, mas acho que é uma súplica para que todas as pessoas, né, possam se conscientizar, né, que olhar para o lado, né, e ver que existem pessoas que estão passando necessidade, né, e hoje a gente vive num mundo tão tecnológico, tão que a gente parece que a gente só vê o nosso eu, né, e agora, acaba esquecendo as outras pessoas. Agora, na questão de imigração, porque todo estrangeiro que entra no Brasil ele tem que ter a carteira, tem que ter uma autorização da Polícia Federal. Como é que foi? A igreja fez esse trâmite para trabalho? Como é que foi esse processo? Sim, a igreja estava toda ali ajudando, dando suporte, né, para que isso acontecesse. Aqui não precisa, né, entre um acordo, né, do Brasil com toda a América Latina aqui, né, eles precisam apenas ter uma identidade, algum documento, né, deles. E isso a igreja deu todo o suporte para que eles tivessem. 2 semanas atrás a gente conseguiu levar eles tiraram carteira de trabalho, CPF, então a gente está sempre dando suporte ali para que eles possam se sentir à vontade aqui no Brasil. Tá, e a questão de trabalho? Eles têm trabalho aqui, por exemplo, a igreja vai encaminhar a questão de trabalho para eles, no caso para a Catarina e para o Jesus, como é que está essa questão? Sim. Como eu disse anteriormente, né, a igreja tem um suporte que chama de autossuficiência e bem-estar, né, através desse projeto, né, o Jesus, né, ele conseguiu um emprego, ele já está empregado, né, e está dando um salário, uma força digna para a família dele. Agora, por exemplo, Catarina, vocês saíram da Venezuela, vieram para a fronteira em Roraima, né? Como é que foi esse processo de sair da Venezuela? O que vocês enfrentaram? Quais os desafios? Porque não é fácil.
Você chegar ali, milhares de pessoas, todas ali querendo a mesma oportunidade que vocês alcançaram. Como é que foi isso? Vocês saíram da Venezuela? Como é que foi esse trajeto? Bom, eso fue un gran proceso para salir de allá, porque primero no es fácil dejar a nuestros familiares allá. Luego de ello, pensábamos que era mucho más difícil salir de Venezuela que cruzar la frontera. Por muchas situaciones, la moneda, es muy complicado. Entonces, nos pasamos más o menos 12 días de viaje. Nos pasamos 3 días viajando dentro de nuestro país, más o menos. Luego de ello llegamos a una posada de hermana Jocelyn. Ella nos apoyó allá y luego de ello en ese lugar, Santa Elena de Guairén, ella nos ayudó a pasar frontera. En cuanto pasamos frontera, el cambio fue de 360 grados por la amabilidad con la que nos recibieron la policía militar, la policía federal. Es sorprendente la amabilidad con la que tratan a las personas, la solidaridad que ellos pueden aportar. Yo estoy muy agradecida por ello. Luego de ello pasamos a outras casa hogar e muito bem, muito melhor. Vocês entenderam, né? Eles levaram 12 dias, mas no trajeto eles encontraram um grande apoio, né? De uma senhora, qual que é o nome dela? Venezuela. É venezuelana? Qual que é o nome Jocelyn. dela? Jocelyn foi uma venezuelana que acolheu o casal, já próximo à fronteira do Brasil. Ela deu um suporte e falou, ó, continue. Aqueles anjos que a gente encontra. A gente sempre tem aquele anjo, né? Anjo não é anjo de asas, não. Anjo é de boa ação, de caráter, disposto a ajudar o próximo. Então tem muitas pessoas que são assim. Então essa senhora ajudou que eles chegassem até a fronteira. E ela disse que quando ela chegou na fronteira, ela foi muito bem recebida pela Polícia Militar, pela Polícia Federal, que os acolheu. Então a partir daí começou o processo de contato com a igreja. Esse é o programa Mundo Afora, a gente vai fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre comida, se eles estão se adaptando, como eles se conheceram na Venezuela, enfim. Esse é o programa Mundo Afora, a gente volta daqui a pouco e a gente vai falar também a questão lá na boate, uma boate lá na Coreia do Sul. Essa madrugada tinha vários atletas, porque na cidade da Coreia está acontecendo Mundial Aquático e muitos atletas estavam nessa boate, inclusive brasileiros. E essa boate desabou. Morreram 2 pessoas. A gente fala sobre isso. A gente volta daqui a pouco, até já. Pois é, esse é o programa Mundo Afora. Eu queria fazer um agradecimento ao pessoal do Toque de Classe, a Neuza, a Renata e a Irene, um time de mulheres muito especial que veste o apresentador e que há mais de 40 anos veste Poços de Caldas nos principais eventos que acontecem aqui, casamento, eventos corporativos, festas, enfim, a tradição do Toque de Classe, que fica aqui na área central de Poços de Caldas, na rua Capivari, número 87. E o telefone de lá é 35, é o código de área, 3721-1027. Um abraço aí a todo o pessoal do Toque de Classe. E eu gostaria também de mostrar o meu blog. Você pode acessar lá, walteralvarenga.com, você está vendo aí. E a gente está chegando já a 1 milhão de acessos. O blog já está se aproximando a 1 milhão de acessos. Então eu agradeço aí a todas as pessoas no mundo que têm acompanhado o blog. E aí nós trazemos uma reportagem muito importante de um brasileiro que ele sofreu AVC nos Estados Unidos e que ele está pedindo ajuda para voltar para o Brasil. Tem também a posse do polêmico Boris Johnson, que assumiu como primeiro-ministro do Reino Unido, né? E a gente mostrando aí muitas reportagens. Então,
Então você acessa aí, ó, walteralvarenga.com, e você vai ter todas as informações, tem a matéria da Arilda Costa, o que aconteceu, o avanço, a tecnologia do câncer, uma matéria muito importante, e também tem a matéria da brasileira, que ela estava escondida do banheiro do aeroporto de Nova York, e eu conversei com ela, desespero de brasileiro em aeroporto, né? Que foi um momento muito difícil, e eu conto desse nosso diálogo, está aí no meu blog, walteralvarenga.com, e eu agradeço o carinho, porque nós estamos aproximando a 1 milhão de acessos. Obrigado aí aos brasileiros, às pessoas em vários países que nos acessam no Brasil, pelo carinho, pelo respeito, pelo trabalho. Pois é, nós estamos aqui no mundo afora, e antes de voltar a falar com eles, aconteceu essa madrugada lá na Coreia do Sul, uma boate que tinha vários atletas, inclusive está vendo aí a Koyat, e fica, então, a Coreia está sediando o Mundial, né, mundial de aquático. Tinha muitos atletas e parte dessa boate desabou, morreram 2 pessoas, tinha brasileiros aí que ficaram feridos, mas graças a Deus eles não aconteceu nada mais grave, mas foi um susto, né? Foi um susto aí, porque o pessoal estava divertindo, descontraindo, e a boate, parte da boate veio abaixo, e foi assim uma correria, uma catástrofe que aconteceu lá na Coreia do Sul. E também a gente volta no mar Mediterrâneo, a gente abriu falando sobre o barco que virou, né? Esse barco trazendo africano, pessoas pedindo, né, para entrar ali na Europa, esse barco acabou virando, né? E morreram mais de 100 pessoas, gente. Aí é o retrato da tragédia, essa senhora chorando aí, porque ela perdeu o esposo ao lado do corpo do marido. Você vê todas essas pessoas aí desoladas, foram os que conseguiram se salvar, né? E mais de 100 pessoas mortas nesse naufrágio aí no mar Mediterrâneo. E quer dizer, mais uma tragédia no mundo dos imigrantes que a gente combate tanto aqui, que a gente fala, a gente defende, a gente briga, levanta essa bandeira, que é extremamente importante. A imigração, eu sempre falo, é pauta mundial. Hoje é um dos assuntos mais importantes do mundo, e a TV Posse é pioneira nessa questão, porque tudo começou aqui, há mais de 20 anos. Então, a TV deu voz aos imigrantes no mundo, dá voz às pessoas, e é um serviço extremamente importante, porque o mundo é imigração. Isso é extremamente importante. Mas vamos colocar um pouquinho de up, né, nessa conversa com os venezuelanos. Catarina, fala para mim, você se adaptou à comida brasileira? Eu sei que a venezuelana tem uns segredos aí na gastronomia muito importantes. Como é que você está adaptando a comida brasileira? É parecida? Como é que você vê isso? Me encanta a comida brasileira, me encanta. O que você gosta mais, assim? O que você chama a atenção? Oh, todo me gusta. Me gusta toda a comida brasileira, é muito gostosa, delícia. O pudim, isso é meu país, mais ou menos. Tinha muitos anos que eu não podia comer. E na Venezuela, qual o prato assim, tradicional na Venezuela? O Brasil, arroz, feijão, um ovinho frito, que é delicioso. Esse é o básico do brasileiro. Estou falando de pessoas mais simples, né? Estou falando do brasileiro. Brasileiro pé no chão, enfim. Você entendeu o que eu estou colocando. E lá na Venezuela, o que é o prato mais tradicional? O prato mais tradicional é o pabellón. É caraotas ou feijoada. Feijoada com arroz, com carne, allá le decimos mechada, desfiada, isso, e tajada, como dizer aqui, é parecido ao cambur, ao plátano. Bom, esse é o prato que allá é tradicional. Então, é interessante, eles viram aqui até na propaganda lá do restaurante Sol Nascente, aquelas mandioca fritas, e o Jesus falou, tem também mandioca, como que é o que você gosta lá? Mandioca também frita, hay una especie
taco grande, es como un taco, se llama casabe, es feito con mandioca. Con mandioca. También pabellón muy importante en Venezuela. También tradicional en diciembre es Navidad es Natal, la yaca. Na verdade, que ele fala é no Natal. No Natal é uma tradição na Venezuela. Esse prato que ele está falando é uma tradição natalícia na Venezuela. Agora eu queria perguntar para o casal, como é que vocês se conheceram, hein? Como é que foi? Quem conquistou quem? Aonde nasceu essa paixão que veio parar no Brasil, né, gente? Eles estão aqui. Uau. Quem fala? Pode falar. Bom, há 20 anos nos conhecemos. Eu tinha 19 anos, mais ou menos, quando estava estudando em universidade. Aí nos conhecemos. O que você estudava na universidade? Eu estudava turismo. Eu sou egressada como técnico superior universitário em turismo. Olha, gente, ela tem um curso superior de turismo, é importante isso. E você, no caso da universidade, você fazia física ou matemática, Jesus? Estudié na Faculdade de Ciência da Universidade de Los Andes, Universidade de Los Andes, do estado Mérida, Venezuela, na escola de matemática. Logo decidí cambiar para educação. Me gustava a educação a jovens y decidí estudiar educación. ¿Sí? Y luego de allí, en ese tiempo que estudiaba escuela de matemáticas, conocí a mi esposa. Yo pertenecía a un grupo de rescate, apoyo, rescate. Fui a rescatarla. Entonces, se dieron bien. Conocí ese día, aún recuerdo fecha, 25 de septiembre de 1999. Tem quase 20 anos juntos. Você viu, ele guardou até a data, hein? 25 de setembro de 1999. Olha só, então quer dizer, ali nasceu o casal que hoje está no Brasil. Eles têm um filho, como é que chama? Um filho, Ángel Gabriel, ou Ângelo Gabriel. E eu estou sabendo que o Gabriel já está falando português assim, dominando. Que é o seguinte, a criança chega, quantos anos ele tem? 14 anos. A criança chega, ela rapidinho ela pega. O que acontece com brasileiros lá fora? O brasileiro chega lá fora, o filho aprende e depois ele corrige o pai. Pai, não é assim que fala, é assim. Acontece isso com vocês também? Filho fala muito melhor português que nós. Hemos estudiado muito para aprender. Quando chegamos aqui a Brasil, não falava nenhuma palavra. Hemos estudado dicionário, livro, guia de estudo para falar português, espanhol, português, espanhol, para aprender. Agora que trabalho em uma pizzaria, o senhor se chama Vila, é agradável pessoa. Ensina a falar português, eu ensino a falar espanhol, ensina com atenção a fazer pizza. Okay. Importante, tem uma boa pizzaria. Ok. Gente, encerrou, não temos mais tempo, já, o diretor já assinou lá, falou, finish, acabou. Então, mas foi muito importante a gente receber o casal aqui, Catarina e o Jesus. Catarina, obrigado pela sua participação, viu? Você quer deixar abraço? Tudo bem? Sim. Eu não entendi. Abraço. Um abraço para o Brasil, saúde pelo povo brasileiro. Eu quero agradecer especialmente a Mariela de Fernandes, quero agradecer a Elder Martins, quero agradecer a todos os irmãos da Igreja de Jesucristo Santo dos últimos dias de Brasil, a las dos. Eles são excelentes. Abraços para todos eles. Jesus. A las tres, perdão. Sim, agradecer do povo de Brasil, a Iglesia de Jesucristo dos Santos dos últimos días, amables, les amamos, y a las tres son nuestros hermanos, les amamos mucho y estamos agradecidos, de verdad. Ok, o Edson Salles, obrigado por você ter vindo, parabéns aí por esse trabalho da Igreja de Jesus Cristo Santo dos últimos dias que tem feito, resgatando essas pessoas, ajudando, dando um caminho. Porque agradeço a todos os bispos, a todos os membros
da igreja que estão encabeçando esse projeto, viu, Edson? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho mais sobre esse trabalho e de estar aqui junto com vocês. Ok. Queria agradecer a nossa equipe de trabalho, ao Silvano Alves, que está aqui no estúdio, ao Adriano Aranda, ao Rosemir, ao nosso diretor, o Marco Guedes, que está ali no comando aí. Obrigado a todos vocês, uma equipe afinada para a gente fazer um bom programa que você assiste. E no finalzinho, eu queria só deixar o meu abraço, o meu conforto a Marília Barbosa, a mãe do Michael Mata, o DJ que faleceu essa semana. Marília, tenha meu abraço. A Marília, que foi uma grande estrela de televisão, cantou temas da Globo, uma mulher sensacional. Qualquer dia eu vou convidar para estar no nosso programa. E o Michael foi para Deus, um cara que trouxe alegria, fazia parte da família da TV Poços, entrevistou pessoas, ele cumpriu a sua missão. Michael, onde você estiver, Deus está com você. Obrigado pelo que você fez, pela alegria que você trouxe a tantas pessoas, abrindo oportunidade de entrevistas, de música. E segue teu caminho. Você está num plano espiritual muito importante e Deus está com você. Um grande abraço. Vai com Deus, meu amigo. Valeu todo o seu trabalho, tá? A gente para por aqui, Mundo Afora fica aqui e a gente volta na próxima semana. Amanhã tem reprise. É isso aí, gente. Um abraço. Até o próximo programa. Tchau.